Muito bem, gente. Aula 7. Roda de conversa e escolha do tema para a pequena enciclopédia da turma. Mas como eu prometi na aula anterior, né? Um verbete, né? Para terminar a aula. Só que como eu não estava achando verbete, eu prometi que eu faria nessa outra aula, né? Tucano toco é um animal da classe das aves. É onívoro da família Ramplastidae, vive na região norte e central da América do Sul. Sua reprodução é de 2 a 4 anos, 2 a 4 ovos que eclodem após 18 dias de incubação. Pode viver até 15 anos. Ver também onívoro e eclode. Então isso aqui é um verbete que eu inventei, tá? E o trabalho de você vai ser fazer verbetes mais para frente, tá? Então, continuando. Bom, primeiro o que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês dessem um joinha aí para ajudar o canal a crescer. Roda de conversa e escolha do tema para a pequena enciclopédia da turma. O que vamos aprender? Nesta aula vocês ampliarão o que sabem sobre verbete de enciclopédia e conversarão sobre como construir uma pequena enciclopédia da turma, que pode ser compilada em forma de livreto ou de um mural com imagem dos termos. Você conhece a expressão chuva de ideias? É como chamamos quando nos juntamos para pensar em soluções coletivamente. Com seu professor, procure um tema que a maioria dos estudantes tem interesse para a construção de uma pequena enciclopédia. Antes, vamos lembrar que o que é esse suporte textual lendo o verbete a seguir. Enciclopédia. Origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Redirecionado de enciclopédia. Enciclopédia é uma coletânea de texto bastante numerosa, cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Pode-se definir como uma obra que trata de todas as ciências e artes do conhecimento do homem atual. Pode ser tanto um livro de referência para as ciências e artes do conhecimento do homem atual. Pode ser tanto um livro de referência para praticamente qualquer assunto do domínio humano, como também uma obra na internet. As enciclopédias podem ser divididas em dois grupos: genéricas, que coletam conhecimento de todo o conhecimento humano, como por exemplo a Enciclopédia Britânica, ou especializadas com tópicos relacionados a um assunto específico, como por exemplo uma enciclopédia de medicina ou de matemática. O termo enciclopédia começou a ser utilizado em meados do século XVI, embora trabalhos de formato similar já existissem em épocas anteriores. Fonte adaptada do Enciclopédia Wikipédia 2020. Leia algumas sugestões abaixo e acrescente outras que você e sua turma achem interessante. Animais, literatura infantil, brincadeira, natureza, folclore brasileiro, corpo humano, personalidade. E aqui, como nós estamos na época, né? Que já sabemos o que é, eu coloquei Covid-19, SARS, peste negra, gripe espanhola, Pasteur, penicilina, vacina e vírus. Né? Eles não falam estudar temas relevantes? Vamos estudar temas relevantes. Após discutir sobre cada uma das sugestões, o tema selecionado pela minha turma foi Covid-19, porque é um tema relevante e atual. Agora que vocês definiram um tema, que tal pensar sobre a organização da enciclopédia da turma? Responda as questões coletivamente, tome nota dos combinados usando o caderno para registrar as decisões da turma. Qual será o nome da nossa enciclopédia? Doenças infecto-contagiosas. Ou pode ser doenças da história da humanidade também, tá? Quais verbetes podem incluir no nosso material? Pasteur. Pasteur foi um grande médico que descobriu os micróbios. Covid, peste negra, gripe espanhola. De que forma eles estarão organizados? Cronologicamente, de acordo com a história da humanidade. Tá? A história tem acento aqui. Onde poderemos buscar informações sobre o tema escolhido? Internet, Google,
dicionários, enciclopédias e livros. Muito bem, gente, essa foi a aula 7, tá? Vamos então partir para a aula 8, planejamento dos verbetes. O que vamos aprender? Hoje vocês farão o planejamento da produção dos verbetes de enciclopédia infantil e aprenderão mais sobre o trabalho que envolve a escrita desse gênero, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Sempre que vamos produzir um material de forma coletiva, é fundamental que estejamos alinhados sobre a forma e o conteúdo do texto. Por isso, vamos completar a tabela abaixo sobre a enciclopédia da turma. O nome da enciclopédia já deve indicar o assunto. Doenças na história humana, tá vendo? Eu já mudei aqui, né? Ficou mais adequado. Verbetes da enciclopédia em ordem alfabética. Ao lado, escrever quem vai pesquisar e produzir o verbete. Então, aqui é muito pequeno o espaço aqui, né? É impossível pegar e colocar tudo, né? A classe é dividida em 5 grupos de pesquisa, ou pode ser mais, né? Ou menos. Lendo o texto, fonte e planejando a escrita de verbetes. Agora que vocês sabem sobre o que escreverão, o professor disponibilizará textos para que vocês possam completar a tabela. O que? Termo como? Doenças. O que é? Distúrbios que alteram a saúde. Outras informações importantes, tem sintomas e sinais. Ver mais assuntos que também estejam na enciclopédia. Tipos, lista, comuns, etc. Qual foi a fonte usada para pesquisa? Google, né? Google. E agora, continuando. Aula 9, né? Aula 9. Produção de verbetes. O que vamos aprender? Nesta aula, vocês produzirão os verbetes a partir do planejamento do texto, realizado na aula passada. Vamos recordar que nossos verbetes devem ser textos curtos, com cerca de 3 parágrafos, precisam ser escritos em linguagem formal, porém direta e objetiva, serão lidas por outras crianças de nossa escola, comporão um livro que ficará disponível na biblioteca da escola. Tudo pronto? Então, agora é com você. Então, exemplo aqui, né? Eu coloquei Covid-19, afeta diretamente cada pessoa. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados e não precisarão de hospitais. Tá? E aqui, a aula 10. Aqui no caso, né? Esses verbetes aqui, cada grupo vai fazer um verbete. Como tem vários grupos, vão ter bastante verbete e o trabalho vai ser grande, né? Com bastante material e bastante coisa para ser lida. Vai ser realmente feito uma enciclopédia com os verbetes, tá? Aqui é um exemplo do que cada grupo vai fazer. Aula 10. Revisão, digitação e lançamento da pequena enciclopédia infantil. O que vamos aprender? Nesta aula vocês irão revisar os verbetes produzidos. Além disso, vão digitar a versão final e diagramá-los no formato indicado para a composição da enciclopédia. Quem será que vai fazer esse trabalho, né? Revisando o verbete. Vai ficar nas costas do professor, claro, né? Revisando o verbete. Você receberá o verbete produzido na aula passada. Revise observando os itens contemplados em seu texto. Itens. Termo em destaque. Doenças na história humana. Definição. Distúrbio que altera a saúde. Mais informações ou curiosidade. Na peste negra morreram 2/3 da raça humana. RH. Ver mais. Pasteur, penicilina e antibióticos, né? O Pasteur é muito interessante a vida dele, como ele descobriu micróbios. A penicilina é muito interessante a história dela com Fleming, que descobriu a penicilina, né? Um antibiótico. E o que é antibiótico, que é contra as doenças, né? Como foi descoberto. O texto está escrito usando a linguagem formal, sem uso de gírias ou palavras abreviadas? Sim. As informações estão disponíveis em pequenos parágrafos? Sim. O leitor consegue compreender o conteúdo do verbete? Sim. Muito bom. E aí, então, aqui, né? Agora vocês irão reescrever seu verbete a partir da releitura e da revisão que fizeram com base nos itens acima. Então,
Aqui eu inventei um verbete aqui, tá? Doenças da história humana, principais. Aqui eu inventei, foi sozinho, tá? Se o trabalho for feito com vários grupos, vai ser muito mais rico e vai ser muito mais vasto, tá? Porque é muita coisa para fazer verbetes. Doenças da história humana, principais. Peste negra, gripe espanhola e Covid-19. Peste negra transmitida por pulgas de ratos, ratos que viviam em lugares sem higiene, que não tinham saneamento básico. Morreram 2/3 da humanidade. De cada 9 pessoas, morreram 6. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, muito antes, aquele que fez a Mona Lisa, tá? Aquele pintor famoso, aquele gênio que nós tivemos na humanidade. Leonardo da Vinci, muito antes, tinha planejado sistemas modernos de esgoto e limpeza, mas o ignoraram. Gripe espanhola. Morreram 50 milhões de pessoas no mundo, fecharam os aeroportos, mas não teve efeito. Era também transmitida pelas aves em suas rotas migratórias. Monteiro Lobato narra como foi esses tempos e como as pessoas reagiram, heroicamente e sem se acovardarem. Covid-19, alta transmissão e baixa letalidade, muito estranha, tanto o contágio como o seu desenvolvimento, etc. Então, gente, terminando a sequência didática 1, né? Aula 10, né? E espero que tenham gostado.